galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Fiquei bastante tempo, né? Uns dias sem postar vídeo aqui no canal. Postei alguns shorts de GTA V, mas foi só isso, não fiz vídeo longo mais depois. Eu sei que já passou o Natal, né? Mas eu quero desejar para vocês aí o Natal, né? Espero que o Natal de vocês tenham sido bom, né? Com a família, todo mundo lá junto. E também eu quero desejar para vocês um bom ano novo, tá? Que já é 2026, né? Vai ser virada de ano e eu desejo tudo de bom pra vocês. E todo esse tempo, né? Que vocês estão aqui acompanhando meus vídeos. Mas o assunto do vídeo de hoje é o que? Eu vou criar a continuação da minha fangame de FNAF. Eu sei, né? A minha fangame de FNAF não é lá aquelas grandes coisas lindas, né? Principalmente aquele horrível, aquele Fox. Que ficou uma porcaria que eu fiz, né? Mas a gente vai fazer a continuação aqui. A gente vai usar a mesma engine, né? No caso do 3D Map. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Então para começar eu já fui fazendo, né? Onde o personagem vai nascer. Eu reutilizei o mapa antigo, só que eu só deixei a parte do Fox. Aí o lobby já tava pronto. Eu coloquei esse negócio para ficar invisível, que é onde o personagem vai nascer para jogar. Aí o lobby eu tive que fazer o sistema, né? Para teleportar para o local que eu marquei. Só que o 3D Map, você sabe como é que ele é muito bugado. Ele não foi feito para criar jogo, ele foi feito para você ter um teste de jogo. Mais ou menos como você testar e ver como é que vai ficar seu jogo para passar para outra engine. Mas aí tá dando tudo certo por enquanto. Aí eu fui testar para ver se tava funcionando tudo certinho e tava funcionando tudo certinho. E depois eu só fui expandir mais o mapa, porque tava muito pequeno, né, por enquanto. Ali vocês conseguem ver, né, o lobby. Por enquanto eu vou deixar assim, aí depois mais pra frente eu vou botar um céu preto, né, porque tá escuro. Eu fui colocando as árvores pra tentar, né, não mostrar lá atrás, pra ter, né, mais vida mesmo, sendo um jogo de terror. Aí vai ficando bem bacaninha.
Que diacho que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer uma árvore caída. Vocês podem ver que eu peguei um modelo, né, de um cilindro para tentar fazer um tronco de árvore caída, só que não deu certo. Eu até tentei na internet achar uma textura, só que ficava horrível. Então o único jeito foi eu tentar juntar um bocado de árvore para tentar imitar uma árvore caída. E foi muito difícil, porque é como é que é o 3D Map, né? Você tenta importar alguma coisa que não seja OBJ, você não consegue, ou seja, ia dar muito trabalho procurar uma árvore OBJ. Eu queria uma árvore igual a essas. E eu não tava conseguindo achar, então eu tive que fazer com os modelos do 3D Map mesmo, que são horríveis. Sinto muito em dizer, mas 3D Map, você não é uma engine boa. Você é boa, só que não é uma das melhores. Mas foi assim, eu fui continuando a fazer, só que encontrei um grande problema. Tentar deixar retinho e ajeitado. Na verdade, o grande problema foi que essa colisão. A colisão da árvore 3D Map é cubo, é quadrado. Como vocês podem ver, essas linhas é a colisão. E o único jeito foi o quê? Tirar a colisão. Mas aí você não ia precisar baixar para poder passar. Ou seja, ia dar um trabalheiro do caramba para fazer isso. Eu fiquei muito bravo, então. Mas eu lembrei de uma coisa. Vou fazer um bloco invisível. Se você não sabe como é que faz um bloco invisível, é muito fácil. No início, quando você for ver, vai aparecer, né? Mas quando você for jogar, não vai aparecer. Vai ficar invisível, né? É muito fácil fazer uma parede invisível no 3D Map. Então fui fazendo, né, o formato aí da parede que eu queria. Então tá sendo isso aí. E o plano já começou a dar errado porque simplesmente não era necessário abaixar por causa que não tava o tamanho certo do personagem. Isso que eu odeio no 3D Map. Eu não consigo saber qual é o tamanho ideal para fazer o personagem. Mas eu tive que ir modelando um por um. Relaxa que essas barreiras amarelas, listradas e preto aí não vai aparecer no jogo. Só no modo edição mesmo, que é para tampar, né? Ter a colisão para não atravessar a árvore. Eu coloquei do outro lado também, não sei porquê, mas eu quis colocar do outro lado. Aí eu coloquei e fui fazendo o resto, né? Se você está se perguntando se isso vai funcionar, já sabe, né? Julgue meus métodos, mas não os meus resultados. Porque isso vai ficar muito bom, vai funcionar perfeitamente para fazer uma parede invisível para não estar atravessando. E vai servir perfeitamente para o meu plano.
Podem ver, dava pra passar por dentro da árvore se você agachasse e passasse. Então eu decidi deixar por isso aí mesmo, né? Eu já tinha desistido daí. Não aguentava mais mexendo nessa árvore, então vou tentar fazer alguma outra coisa aí. Mas ainda não desisti, vou tentar mexer no projeto dessa bendita árvore aí. E vi que tava um pouquinho longe o negócio, então fui ajeitar. Mas não adiantou de nada, porque continua a mesma porcaria desse jogo. Por isso que eu não gosto muito do The Map, mas é a única engine que eu sei usar bem. Ela não é de fato uma engine, mas serve, né? Mas foi a única coisa que eu tive que fazer. A única coisa que dava pra me fazer era usar os 3 Mac, porque eu não sabia mexer muito nas outras engines, como a Godot, a Develop, a Pocket Code ou outras engines para celular. Mas estava funcionando tudo certinho. Mesmo se você corresse, ia dar para atravessar, mas eu já não estava nem ligando muito para isso, então eu só desisti e fui fazer outra coisa. E aí, como vocês podem ver, eu comecei a colocar corrente em volta, né? Eu queria fazer um bagulho de corrente, né? No caso de grade cerca,
Pra cercar e tudo, pra deixar mais bonitinho. Não me pergunte, né? Porque atrás de uma parede cover do Fox teria isso. Julguem os métodos, mas não os meus resultados, tá? Fique com isso. Então fui fazendo o que tem que fazer, né? Fui juntando pra colocar nas bordas aí, que vai ficar bem legal mesmo. Pra dar um toquezinho a mais, né? Pra não ficar aquela coisa mais feia que era o primeiro Five Nights at Freddy's Wrong, que no caso é a minha fangame que eu fiz, né? Então fui construindo aí, fui fazendo, e foi ficando bem legal. Eu fui procurar, eu acho que, se eu me lembro, uma grade, né? Uma gaiola, uma porta ou algo do tipo. Só que finalmente eu achei. Depois de muito tempo que foi essa grade aí, né? Eu achei ela e ela foi perfeita, mano. Deu certinho pra fazer o que eu queria nela. Fiquem com o resultado aí pra vocês verem. O jogo ainda não acabou, né? Eu vou continuar depois, né? Claro. Então, eu queria muito fazer, tipo, você pegar alguma ferramenta e abrir, só que eu não tava dando nenhuma ideia. E eu comecei a fazer isso daí, que não fazia o mínimo de sentido. Só que aí depois eu lembrei de uma técnica que eu aprendi há muito tempo atrás pra fazer pra fazer isso daí. Que eu já tinha pensado muito tempo atrás. Por que eu não uso essa técnica pra fazer isso aqui nessa grade? Então eu fiz.
eu fiz um mecanismo para pegar essa marreta e quebrar a parede. E quebrar a grade, no caso, né? E sem a marreta, se você não pegar a marreta, não vai ser possível quebrar a grade para continuar o jogo. Mas é claro, né? Óbvio que eu não ia deixar lá fácil pro jogador conseguir ir lá e pegar e avançar no jogo rápido. Eu tive que esconder ela em algum lugar. Mas antes disso eu fui pensar, né? Eu fui ver se, na verdade, se tava funcionando. Realmente tava funcionando tudo certinho. Só ia funcionar se pegasse a marreta. Aí, ó. Aí você consegue passar se você pegar a marreta. Mas se você não pegar a marreta, você não vai passar. Só que aí depois eu fui fazer uma área, né? Eu fui tentar fazer um elevador. Não me pergunte porque teria um elevador no meio do nada, né? Julgue os meus métodos, mas não os meus resultados. Só que deu muito trabalho para fazer esse elevador. Primeiramente porque eu não lembrava como é que fazia para uma porta levantar, porque eu queria que a porta levantasse e depois o elevador abaixasse, né? Aí eu fui fazer o sistema da porta, só que toda vez emperrava, ficava uma partezinha para fora. Isso fez eu demorar muito, mas muito mesmo, só nessa parte. Eu demorei muito, rapaziada. Vocês não sabem o quanto eu demorei para fazer essa porta funcionar. Não tava dando certo. Eu fui mexendo nas configurações, né? Eu até comecei a usar o modo de voo para passar por todo o desafio. Eu apertava o botão e não acontecia nada. O jogo, finalmente, eu consegui ajeitar, né? Depois de muito tempo, só que não funcionava. Eu consegui ajeitar uma vez, só que não tava gravando, eu acho, não lembro. Não tava funcionando de jeito nenhum. Nem se eu clicasse na porta, ela ia funcionar, mano. Só que aí chegou um ponto que eu desisti, como vocês podem ver, eu comecei a fazer outra coisa, né? Que foi a continuação depois do elevador. Porque, mano, eu ia perder muito tempo só mexendo naquele negócio. E ia ficar com muita raiva que vocês iam ver. Eu fiz um sistema de teleporte de cima pra baixo. Muito melhor do que fazer um elevador. É muito mais rápido também, né? Pra mim e pra vocês também que estão assistindo. E se vocês viram alguma vez o vídeo travando, é porque o vídeo ficou muito longo e eu tive que dar uma acelerada. Só que aí toda vez ele travava, então eu vou ter que dar cortes no meio do vídeo pra tá deixando melhor, né? E não ter toda essa bagunça, porque atualmente na edição aqui o vídeo já está com mais de 40 minutos. Isso é muita coisa, né? Vocês provavelmente nunca assistiram um vídeo meio de mais de 40 minutos, né? Então isso é muito péssimo pra vocês. Muito mesmo, até pra mim, que eu já não sou muito famoso. Na verdade, nem famoso eu sou. Isso aí piorar a minha situação, né? Aí complica. Como você pode ver, eu tentei fazer uma válvula para tentar fazer a porta funcionar, né? Abrir uma porta e fazer a continuação, só que não estava dando certo, porque essa válvula não colaborava comigo, então eu desisti de usar ela. Aí como eu desisti de fazer uma válvula, eu tive uma ideia muito melhor, que era pegar um cartão e passar num leitor de cartão para ver a porta. E foi isso, né? Eu fiz lá. Eu já tinha, né, uma ideia de o que eu ia fazer. Aí depois que ficou tudo pronto, eu fui fazer outra coisa. Eu ia colocar uma tábua no meio. Aí quando você passasse nela, a tábua ia quebrar, né? Se você viu aquele bloco azul, era quando você passasse por ele ia ativar o sensor que ia quebrar, né? E eu coloquei isso aí, esse bloco invisível, para uma parede invisível, para se caso a tábua quebrar, você não conseguir passar do outro lado, né? E funcionou perfeitamente. Mesmo se eu corresse, não adiantava. E depois eu fui fazer uma parte de baixo, né? Eu fui colocando e copiando bastante coisa, né? E foi isso. Apareceu bastante anúncio, porque o 3D Map tem muito, mas muito anúncio mesmo. E atualmente esse vídeo já está com mais de 37 minutos, mano. É muita coisa, eu vou ter que dividir muito na edição. Muitas coisas foram cortadas do vídeo que eu gravei. Aí na edição eu cortei porque o vídeo ia ficar muito longo, ia bugar demais, ia corromper o arquivo do vídeo, tudinho ia corromper. E como eu não queria que isso acontecesse, eu tive que dividir, né, cortar as partes que eu não tava usando. E isso me deixou bastante triste mesmo, rapaziada. Mas
por outro lado, eu ficava muito preso em uma mecânica. Tipo, em uma mecânica demorava 12 minutos para fazer. Isso 12 minutos custava muito. Então, até que foi bom também. Aí depois eu só fui ajeitando essas partes. Aí depois que eu terminei de modelar o mapa, né? Eu fui fazer o Fredbear. Eu programei, na verdade nem tinha terminado de modelar o mapa, mas ficou bem bacaninho o mapa. Eu gostei depois, né, da versão final desse mapa. Aí eu fui terminando de construir, né, atrás, botei a parede. Eu coloquei até mesmo uma área que tem uma pegadinha, rapaz, assim, uma área com pegadinha. Aí depois que eu fiz tudinho, eu comecei a botar as paredes da continuação, né. Esse eu acho que ficou mais... que foi um dos melhores jogos que eu já fiz, né, porque todos os jogos que eu já criei, né, não são bons, né, eu ainda tô aprendendo a mexer nos aplicativos, a programar, então não espere muito de mim, tá? Eu ainda tô aprendendo a como mexer nos aplicativos. E no dia eu juro que eu vou melhorar e fazer muitos jogos de qualidade. E talvez até fazer remakes desses meus jogos. Nem que isso leve uma eternidade, mas eu vou fazer pra vocês. Mas eu acho que esse jogo tá ficando melhor do que o Five Nights at Freddy's 1, né? Que é o primeiro que eu criei. Isso aqui é a continuação, pra quem não tá sabendo. Mas eu acho que tá ficando muito melhor, porque, tipo, tá mais bacana, né? Tem mais mecânicas. No outro você só tinha que fugir rápido. E esse, mesmo tendo um conteúdo melhor, tá pesando menos. Eu acho que tem um conteúdo melhor, né? Tá pesando menos do que o Five Nights at Freddy's ROM. No caso, o Five Nights at Freddy's ROM 1. Aí eu fui continuando, né? Colocando as paredes. E essa parte eu gostei bastante. Ficou bem bonita, né? Depois que eu terminei de fazer. Ela ficou bem bonita! Desculpa, meus pics de loucura tá atacando. Mas ficou bem legal, rapaziada. Eu gostei da versão final. Ela não é a versão completa. Uma versão inacabada. Ou seja, o final do jogo nem tá pronto. E esse eu acho que vai ser o último capítulo, né? No caso, o segundo e último capítulo. Aí ficou bem bacana, rapaziada. Eu gostei bastante do resultado desse jogo, né? Aí depois que eu terminei de fazer tudo isso, eu fui mobiliar, né? Eu construí essa estante com caixas, né? Eu modelei no próprio 3D Map e fui colocando uma por uma, né? As caixas aí pra dar tipo um labirinto. E no final, né? Depois de mobiliar tudinho, ele ficou assim. Eu gostei bastante do resultado, tá? Fiquem aí com esse resultado. Deu muito trabalho, principalmente para criar e editar. Porque na edição,